Olá, minha amiga, meu amigo, uma edição extra, porque já imaginou, você acorda no primeiro sábado do ano, no terceiro dia do ano, com uma surpresa. Maduro foi capturado. Já imaginou? Pois Maduro foi capturado. Na madrugada, início da madrugada, uma operação rápida, cirúrgica, pontual. Até agora não há notícias de danos colaterais, ou seja, vítimas não militares. Né? Houve bombardeio, aeronaves voando baixo sobre Caracas, alvos específicos, Força Aérea venezuelana, dizem que pegou o monumento a Hugo Chávez e levaram Cília, a esposa, a mulher de Maduro, e Maduro para prestar contas à justiça americana. Ele já era procurado pela justiça americana. Bom, a gente tem que considerar que ele estava muito bem armado. Os MiG e os Sukhoi russos estavam inoperantes. Submarinos russos que ele comprou. Fuzis, tinha 500 mil fuzis a última compra. Nenhum deles atirou. E segundo Trump, ele foi posto no navio Iwo Jima, da Marinha. É semelhante ao nosso Atlântico, esse navio. O Atlântico é o maior navio da nossa Marinha. É multipropósito, né? Multifuncional. Ele serve como aeródromo, serve como transporte de tropas, serve para tudo. Serve para transportar Maduro num moletom algemado, com olhos e ouvidos vendados, o ouvido tapado e olho com óculos, né? Como essa foto aí que Trump liberou. Né? E eu acho que ele, na hora que foi preso, ele estava de pijama, né? Esse moletom aí, talvez ele vestiu ali no quarto. Não é a primeira operação dos americanos na América Latina nesse sentido. Já pegaram o general Noriega, que era um narcotraficante ditador do Panamá. Só que o Noriega demorou mais, ele se refugiou, imagina, na Nunciatura Apostólica. Aí puseram alto-falantes, infernizaram a vida dele, ele acabou se entregando, foi julgado nos Estados Unidos, já morreu até. E Saddam Hussein também foi capturado pelos americanos. Foi uma operação, digamos, ao estilo israelense de Entebbe. Rápida, precisa, não consta que tenha havido baixas do lado americano e alcançaram o objetivo. Falta capturar agora os demais generais envolvidos no narcotráfico, inclusive, principalmente, o Diosdado Cabello. Ele foi visto, fotografado, filmado, de capacete, de colete blindado, pregando a resistência. Não consta ter havido resistência. Bom, eu falei de não consta ter havido resistência, muita gente podia imaginar, puxa, pode dar guerra civil, metade da população apoiando a ditadura bolivariana e a outra metade apoiando as forças democráticas, lideradas pela Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina. Eu postei logo cedo, primeiro postei a primeira lição que Maduro nos deixa é que não se deve fraudar a eleição. Ele fraudou a eleição, não adiantou. Pode pegar prisão perpétua agora. Fraudou a eleição na cara da gente, na cara de todo mundo. Segunda lição é que Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz, certamente será a presidente da Venezuela. E vai ter um país com presidente Nobel da Paz.
Ela fez uma carta, hoje, uma declaração escrita de onde ela está, dizendo que deve assumir o embaixador Edmundo Gonçalves, que ganhou a eleição, como todo mundo viu. Ganhou a eleição e está exilado na Espanha. Ela não foi candidata porque foi tornada inelegível pela Suprema Corte, que trabalhava a favor da ditadura bolivariana de Maduro, né? Ganhando favores, claro. E aí, certamente, o Edmundo Gonçalves vai renunciar para que haja uma nova eleição e Maria Corina vai ser eleita. Eu cobri isso na Argentina, em que foi eleito o dentista Câmpora, enquanto Perón estava no exílio na Espanha, e Câmpora anunciava, né? Câmpora presidente, Perón al poder. Né? E aí ele assumiu a presidência, renunciou e Perón voltou e assumiu a presidência da Argentina. Talvez vá acontecer isso por lá. Agora, aí em Mar-a-Lago, na residência de veraneio na Flórida, Trump disse que os Estados Unidos vão garantir a paz na Venezuela. Entregou isso para o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, filho de cubanos. Portanto, fala um bom espanhol para se entender com a Maria Corina, certamente. E Maria Corina sabe que ele tem um espanhol com sotaque cubano. Assim como as novas forças democráticas da Venezuela sabem muito bem distinguir o espanhol de um cubano do espanhol de um venezuelano. E já estão dando aviso. É bom que os que têm sotaque cubano saiam logo. Porque eu acredito que uma das forças atacadas do ar pelos americanos foram algumas guarnições cubanas que davam segurança a Maduro e fizeram fiasco, né? Porque perderam feio. Né? Perderam não protegeram a presa dos americanos. Trump diz que não vai arriscar, então, depois de décadas de ditaduras na Venezuela. Quer que assuma um governo democrático, que certamente será o de Maria Corina. Né? Avisou também que vai cuidar da Venezuela nesse interregno nas mãos do filho de cubanos, Marco Rubio. E avisou, olha, a gente pode não parar por aqui. Chegou a lembrar do Petro, da Colômbia, que também está envolvido com narcotráfico. Bom, eu disse que ia ser entregue para a justiça, mais exatamente para a Justiça Federal, Distrito Sul de Nova York. O juiz se chama Alvin Hellerstein, ou Hellerstein, como os americanos pronunciariam. A ação contra Maduro já é de 2020. Ele já é considerado fugitivo. Tinha um prêmio para quem entregasse Maduro, 50 milhões de dólares. O governo americano economizou esse prêmio. Certamente não economizou porque deve ter gasto algo semelhante ou mais com a movimentação de tropa. Porque tinha 15 mil militares apostos, tinha e tem, para evitar um contra-ataque ou uma resistência, uma reação dos pró-Maduro, do pessoal que agora está chefiado pelo Diosdado Cabello. Né? Então, as Forças Armadas estão lá. Não pagaram o reward, a recompensa, né? Mas estão a postos ainda até que a situação se mostre segura e que haja uma solução política para a ausência do ditador Maduro, que não era presidente legítimo porque não foi eleito. O eleito é o Edmundo Gonçalves, né? Que está na Espanha, certamente já está tratando da volta dele. Bom, eu falei da justiça, né?
Ele tem ligações, né, ou é o chefe do Cartel de los Soles, mas tem também o Tren de Aragua, que é uma espécie assim de PCC nosso, de Comando Vermelho nosso, né, que tem chefes lá em cima. Né, e talvez pegue, como eu disse, a prisão perpétua. Né. Aí, assim como fez o general Hugo Carvajal, El Pollo, que era chefe da inteligência, Serviço de Informações da Venezuela, que deve ter contado muita coisa para abrandar sua pena. Quem sabe Maduro, né? Passado o período da basófia, né? Vocês viram que ele disse? Que venha, seu covarde, eu estou aqui te esperando em Miraflores. E o covarde veio e levou ele, certamente de pijama, ofereceu um moletom para preservar a dignidade. Achar um moletom daquele tamanho, né? Pô, nos Estados Unidos é fácil, 1,90 m. Né? Bom, com isso acaba a República Bolivariana, que tomou conta deste século XXI na Venezuela. Começou com Chávez, em 1999. E Chávez inventou a UNASUL, unindo os países anti-americanos da América Latina, botou o UNASUL no Mercosul, o Chávez. Tal de ALBA, a América Latina Bolivariana, o Foro de São Paulo com Lula. Aliás, Lula acompanhou Chávez em tudo isso. Bush chegou a pedir para Lula segurar Chávez. E certamente o Trump chegou a pedir para Lula para interferir, fazer Maduro desistir. Não conseguiu. Não conseguiu, tanto que ele calou-se na eleição fraudada, que todo mundo viu. Estava já com 80% da contagem e Edmundo lá em cima. Aí ele terminou com tudo e se declarou vencedor. Né? E o Brasil, tá bom. É democracia relativa, como o Lula explicou certa vez. E aí, o que a gente viu, né? Será que Maduro vai fazer uma delação para não ficar com prisão perpétua? Mas aí o que a gente viu agora na nota brasileira, declaração de Lula. Lula está lá na Marambaia, se não me engano, no belo litoral ao sul do Rio de Janeiro, convocou uma reunião no Itamaraty para as 10 horas, só que ele não foi. Nem o chanceler Mauro Vieira foi, que não estava em Brasília. Ele participou por videoconferência. Então, certo, foi para fazer a nota dele. E a nota dele faria com que Boric, o esquerdista do Chile, saísse do Brasil de novo, salió enojado, quando viu Lula tentando vender Maduro para os demais presidentes que estavam naquela reunião, bem no início do terceiro mandato de Lula. Agora, de novo, Lula diz que é um vexame, como foi que ele disse? Violou o direito internacional, uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. O Brasil condena ações que poderiam ser tratadas com diálogo. Diálogo? Se ele tentou ser um mensageiro de Trump pedindo para o Maduro cair fora, né? Foi o diálogo. O próprio Trump pediu, ora, caia fora que eu vou aí te buscar. E veio. Né? Foi quando ele desafiou. Desafiou Trump. Né? E o Trump aceitou o desafio. A eleição de 28 de julho de 2024. Foi um vexame a posição brasileira, que foi lá naquela reunião preparatória, numa ilha do Caribe, para decidir que iam fiscalizar a eleição democrática, quem vencer vai tomar posse. Coisa nenhuma. Né? O vencedor não tomou posse, teve que ir embora para a Espanha para não ser preso. Bom, a fronteira em Roraima não foi fechada. Está aberta. Agora os refugiados são outros, né?
Será que virão os generais envolvidos no narcotráfico, que certamente serão perseguidos? Eu não acredito. Por enquanto Petro estiver na Colômbia, eles vão para a Colômbia, tem ainda a facilidade da língua. Vão atravessar a fronteira para a Colômbia, se é que já não fizeram isso. A Guiana está tranquila, está em paz e deve ter festa em Georgetown, porque cessou a ameaça de invasão da região de Essequibo em busca do petróleo, como se a Venezuela já não tivesse petróleo suficiente. A Venezuela era parte da OPEP, né? E, no entanto, pobreza. Pobreza por quê? Venezuela, pobre Venezuela, durante todo o século XIX foram ditaduras. Século XX, metade ditadura, metade democracia. De 58 para frente foi democracia, 1958. Quando chegou em 99, assumiu Maduro, começou a República Bolivariana. Aí a fórmula, né, de populismo, demagogia, esquerda, pobreza. Não tem como. E, para controlar tudo isso, ditadura, autocracia, censura. Aí inventam motivos para unir o povo. Vamos invadir a Guiana. O território de Essequibo faz parte do mapa da Venezuela. Os americanos estão nos explorando, somos anti-americanos. Vamos arranjar quem são os nossos aliados. Cuba, Irã, Rússia, China. E o Brasil está aí. Agora, como fica o Brasil? Dia 11 de março, assume o CAST. Sai o Boric, no Chile. Então fica Argentina, Milei, CAST, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Venezuela. Uruguai não... o esquerdismo uruguaio é do norte da Europa. Não é essa coisa aqui latino-americana, né? Como não é do Chile. E aí fica o Brasil de Lula e a Colômbia de Petro. E os cubanos sem dar um pio, né? Vamos só falar. Vai haver declarações do Irã, já houve, da Rússia já houve, da China, de Cuba, tem que constar, né? Assim como o Brasil fez nota de repúdio. O pessoal adora, né? Inventa rapidamente uma assembleia, né? Vamos tirar uma nota de repúdio. E vai ficar por isso. Então, foi o fim de 12 anos de Maduro, fim de um quarto de século de ditadura bolivariana em que Maduro dividiu com Chávez. Fim de um período. Vamos observar. E tirar as lições para o nosso Brasil. Muitas delas já estavam embutidas nessa nossa conversa. De Brasília, edição extra, Alexandre Garcia.